Essa é a grande incógnita, né? Por que o Bolsonaro tem tanto interesse na Polícia Federal do Rio de Janeiro? É muito difícil dizer por hora quais serão as consequências definitivas, finais, da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Mas um efeito o Sérgio Moro já conseguiu produzir. Ele constrangeu o Bolsonaro, um personagem de poucos constrangimentos, diga-se. O Bolsonaro hoje é investigado num inquérito que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Então ele se vê compelido a reprogramar os seus planos em relação à Polícia Federal. O presidente tem dificuldades para negar os seus inegáveis propósitos de intervir na Polícia Federal. Então ele reage à conjuntura mais ou menos como quem joga porções de barro na parede na expectativa de que cole. Quando não cola, o presidente se reposiciona em cena. Ele tentou nomear o Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, para a função de diretor-geral da Polícia. Foi impedido por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Aí o Bolsonaro deu um passo atrás, revogou a nomeação. Em seguida, ele trocou o Ramagem por uma folhagem aí do mesmo matagal, né? Ele nomeou para comandante da Polícia Federal o Rolando de Souza, que é um subordinado do seu preferido, o Ramagem, lá na ABIN. O primeiro ato do novo diretor-geral foi atender a uma obsessão do Bolsonaro, que é trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, ele removeu o Carlos Henrique Oliveira do Rio, promovendo a diretora executiva da Polícia Federal em Brasília. Aí o Bolsonaro se referiu a essa queda para o alto como uma evidência de que não havia interferência dele no Rio. Isso não colou muito. Ontem, inclusive, o presidente saiu do sério, mandou o jornalista calar a boca, não aceitou perguntas sobre esse tema. Aí veio à luz a íntegra do depoimento do ministro Sérgio Moro. Nesse depoimento, o ex-ministro Moro revela lá a frase do presidente: você tem 27 superintendências da Polícia Federal, eu só quero uma, que é do Rio de Janeiro. Quer dizer, para não continuar produzindo provas contra si, o Bolsonaro opera agora um recuo tático. Em vez de colocar no Rio o seu preferido, que sempre foi Alexandre Saraiva, que é o superintendente hoje do Amazonas, ele digere a escolha do Tássio Musi, que é um respeitadíssimo delegado pelo seu histórico de combate à corrupção lá no Rio de Janeiro. Então, o Bolsonaro engole esse sapo num recuo tático, porque não ficaria agora, seria praticamente confirmar o que disse o Sérgio Moro, se ele coloca o seu preferido na superintendência do Rio. Bolsonaro engoliu outros sapos e não há de ter engolido a revelia. Acabou de nomear o diretor-geral, coisa combinada. Então, mantiveram-se outras pessoas em postos chaves na Polícia Federal em Brasília. Entre essas pessoas, o delegado Igor Romário de Paula, que hoje chefia a Diretoria de Crime Organizado da Polícia Federal. Esse delegado Igor de Paula é unha e cutícula ali com o Sérgio Moro. Trabalhou com o Moro em Curitiba, na Operação Lava Jato. Aqui, nessa decisão, pode haver alguma interferência de um despacho do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu a Polícia Federal de alterar a equipe que cuida do inquérito, dos inquéritos que correm lá no Supremo, sob a relatoria dele, Alexandre de Moraes. Então, embora o Igor de Paula não esteja com a mão na massa diretamente, ele é o superior hierárquico das pessoas que estão conduzindo as investigações que correm no Supremo. Então, para não criar uma brecha aqui para a nova atuação do Supremo, mantiveram o Igor de Paula no seu posto. Agora é preciso saber até quanto tempo vai durar esse constrangimento que o Sérgio Moro causou no Bolsonaro. O país só vai conhecer, de fato, a verdadeira face da nova Polícia Federal, desejada pelo presidente Bolsonaro, depois que acabar esse inquérito do Supremo. Até lá, o presidente Bolsonaro vai aceitando esses nomes que não são os preferidos dele.